eu tenho um assunto de saúde que interessa muita gente, então fica de olho aí, ó. O jornal Estadão divulgou que a procura por consultas médicas ambulatoriais com alergistas e imunologistas cresceu 42,1%, ou seja, mais de 42% no Brasil entre 2019 e 2022. O levantamento foi feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar com base no Mapa Assistencial da Saúde Suplementar, que é um relatório anual divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Um dos fatores que pode explicar isso, gente, segundo especialistas, seria a pandemia da Covid-19. A doença debilitou o organismo de muitas pessoas e as sequelas fizeram com que os pacientes procurassem mais os aí os médicos. O que a gente tem de mais comum para ocorrência de doenças alérgicas no Brasil, pelo menos, é a rinite alérgica. A rinite alérgica, ela afeta cerca de, hoje a gente acredita algo em torno de 35% das pessoas. A asma, que também muitas vezes as pessoas ainda chamam por nomes errados, as pessoas acham que são duas doenças diferentes, né? Chamam de bronquite asmática, de bronquite alérgica, o nome correto é asma, também é muito prevalente. E as alergias alimentares nas crianças, elas têm aumentado bastante, elas têm aumentado em prevalência e elas têm aumentado em gravidade. As crianças estão ficando mais alérgicas, mais cedo e com mais gravidade. E o que desencadeia a rinite, doutor? No nosso meio, o principal agente causador de rinite alérgica é a exposição aos aeroalérgenos mais comuns, são principalmente os ácaros, que vivem dentro de casa. No ser humano adulto, a gente perde em forma de poeira de pele, que a gente descama o tempo todo, que é o processo natural de renovação da pele. A gente perde em forma de poeira de pele cerca de 3
são leves, as chamadas intermitentes, que é aquela pessoa que só vai ter um sintoma o dia que ela for mexer com poeira em casa, o dia que ela for exposta ao cheiro muito forte, alguma outra coisa, essa vai tomar só um antialérgico e vai ficar bem. As pessoas que sofrem de rinite persistente precisam buscar tratamento. E aí a gente tem tratamentos medicamentosos, né, que a gente vai usar antialérgicos, medicações de aplicação nasal, todos são muito seguros e eficientes para uso a longo prazo. E o que a gente tem de mais específico é a chamada imunoterapia, que é uma dessensibilização, popularmente chamada de vacinas para alergia. Essa sim, ela vai tratar mais diretamente o seu sistema imune. A gente vai oferecer os alérgenos de uma maneira controlada para que o paciente progressivamente vá ficando menos sensível, com menos sintomas e podendo até atingir o controle total. E para a gente conseguir descobrir, né, o que causa, existe teste? Como é que a pessoa descobre o que causa a alergia? Para investigar as causas da alergia, é importante procurar um especialista, porque os exames, eles até não são muito difíceis. O paciente pode até se auto-solicitar, se ele tiver acesso ao sistema, né? Mas os exames precisam ser cuidadosamente interpretados. Jamais frio, ele vai servir como um fator desencadeante de crises. Então, a gente vai estar exposto a mais poeira, vai estar exposto a um ar mais seco. Isso vai irritar as vias aéreas e o paciente vai ter mais facilidade de ter esses sintomas. E com esse ar mais seco, os alérgenos vão ficar mais suspensos no ar. A gente vai ter uma quantidade maior de poeira flutuando no ar. E todo esse conjunto de fatores ajuda a piorar. Nessa época do ano, o principal problema são as alergias respiratórias, as crises de rinite alérgica, conjuntivite alérgica e até mesmo de crises de asma, são as mais frequentes agora nos próximos meses. Algumas pessoas, inclusive, têm uma mudança assim brusca também na pele por conta do frio, né? Mas não necessariamente é uma alergia, né, doutor? Assim como o ar vai ficar mais seco, esse frio e esse ar seco vai facilitar com que as pessoas fiquem com a pele mais seca. A pele seca, por si só, ela vai ter uma maior facilidade de perceber a coceira. Então, outras alergias, por exemplo, a dermatite atópica, que é uma alergia muito
No Brasil, a gente tem cerca de 2.000 mortes por asma grave ao ano, o que é muita coisa. Grande parte desses pacientes, se tivesse feito um tratamento adequado desde o início, provavelmente não teria esse desfecho trágico. Então, é uma doença que a gente alerta para que seja identificada e tratada desde o início. Então, é uma doença grave, né, doutor? Se não cuidar, se não acompanhar. Olha, não necessariamente todos os pacientes vão evoluir dessa forma. Na verdade, a maioria não vai evoluir com gravidade. Mas, quando eles evoluem com gravidade, ela pode sim ser uma doença muito grave. De qualquer forma, aos primeiros sinais de asma, a gente recomenda que o paciente procure um especialista e faça um tratamento correto, adequado, que isso vai preservar, vai devolver a ele qualidade de vida e vai preservar vias respiratórias ao longo da vida, porque a asma também pode deixar sequelas. Um processo inflamatório pulmonar sem tratamento adequado, crises repetidas, mesmo que não sejam intensas, podem cobrar seu preço lá adiante na vida. A pessoa pode passar a vida razoavelmente alérgica em relação às que nascem de parto cesárea. O aleitamento materno até os 6 meses de idade também é considerado hoje em dia ainda um fator protetor. Mas em termos de intervenções médicas, medicamentos, tratamentos ativos de prevenção, a gente ainda não tem nada. Tem muita coisa em estudo, fala-se muito de probióticos, da influência da colonização intestinal pelas bactérias corretas, mas a gente ainda não tem ferramentas para agir de uma forma eficaz em prevenção total de doenças alérgicas. Doutor, e aquelas alergias, por exemplo, que a pessoa não pode comer determinada comida, que pode parar no hospital, essas alergias graves que podem levar à morte? O que acontece que a pessoa desenvolve esse tipo de reação? Olha, felizmente, Helena, essa é a minoria dos casos de alergias alimentares, mas elas ocorrem não só entre alimentares, medicamentos podem levar a isso, picadas de insetos como abelhas, marimbondos, formigas, várias coisas podem levar. A forma mais grave ela é chamada de anafilaxia, que é uma reação alérgica
semana pisou numa abelha, imediatamente começa a coçar o corpo todo, incha os lábios, os olhos, você tem falta de ar. A primeira providência que você vai fazer depois de ir ao pronto-socorro é marcar uma consulta com o alergologista para fazer uma avaliação adequada, porque isso sim pode levar a risco de vida. Doutor, a gente está chegando ao fim aqui do programa. Eu te agradeço a participação, viu? Participe sempre que quiser. Eu que agradeço, Helena, a oportunidade de divulgar um assunto tão importante para muitas pessoas. Então, é um tema que merece realmente ser falado e lembrado.